Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Quando pensamos naquilo que as pessoas procuram, e muitas vezes nós próprios procuramos no verão, podem vir-nos à cabeça muitas coisas, como gelados, viagens, tempo com os amigos. Há dois ingredientes importantes no verão da maior parte de nós, que são o sol e a água. Por um lado, procura-se o sol. Às vezes, em muitos casos, talvez por uma certa estética de estar bronzeado, ou também porque ele traz vitamina D, conveniente para a saúde, se não for em demasia à exposição solar. Pensava que isto nos pode servir nestes dias de verão para nos unir a Jesus também. Desde o início do cristianismo, que Cristo Nosso Senhor, tu Jesus, a quem queremos dirigir-nos nestes 10 minutos contigo, que tu sempre foste visto como o sol nascente. Desde os primórdios do cristianismo, que os cristãos procuravam construir até as igrejas dirigidas para o Oriente, de onde o sol vem, onde o sol nasce. Pré-anunciado por essa aurora, tantas vezes identificada como Maria, como a concepção e o nascimento de Maria. Foi o prenúncio dessa era de luz, de vida, de calor, que veio com a tua encarnação, Jesus. Não é só o nosso corpo que precisa de ser embelezado ou de ser nutrido. É sobretudo a nossa alma que tem necessidade vital desse sol nascente, de estarmos expostos, Jesus, à tua radiação, vivendo talvez aquilo que dizia o beato, quase santo Carlo Acutis: quem está ao sol fica bronzeado, escrevia ele. Quem está diante de Jesus no sacrário fica mais santo. E muito especialmente diante do sacrário, e mais ainda quando temos o Senhor Jesus na hóstia consagrada dentro de nós, que nós estamos expostos a esta radiação divina, que embeleza a alma e a deixa resplandecente. Moisés, quando falava com Deus na tenda do encontro, naquele período de travessia do deserto, voltava desses encontros com o rosto resplandecente. Era uma manifestação exterior daquilo que era a sua alma unida a Deus, depois daquele tempo de intimidade com Ele. Não é só diante do sacrário ou na Sagrada Comunhão que nós estamos expostos ao amor de Jesus, mas sempre que estamos na sua presença. Pode ser enquanto tomamos banhos de sol, no terraço, no quintal, na praia ou na piscina. Podemos, com isso, elevar o coração a Deus. Jesus, eu quero, sobretudo, expor-me aos teus raios divinos, de amor, de misericórdia, de santidade, para que também eu próprio fique um pouco mais iluminado e mais aquecido interiormente, com mais amor para transmitir, para dar à minha volta, nestes dias de verão, que são tantas vezes também dias de mais convívio familiar, com tudo o que isso envolve de alegrias e boas experiências vividas em conjunto, mas também de potenciais novas fricções, porque podemos tender a discutir ou zangar-nos um bocadinho mais. Cada um será um foco, um fator de unidade e de harmonia em casa, quanto mais se deixar expor este sol divino que vem de Jesus, que és tu mesmo, Jesus. No verão queremos sol, mas queremos também água, dizia. Queremos água quer para matar a sede, que costuma ser maior, mais intensa quando há muito calor. Água também que procuramos para amenizar o calor, seja na piscina ou no mar, seja num parque aquático. Leva-nos também a desfrutar. Ora, podemos também, através destes banhos do verão, pensar em Deus como fonte inesgotável de água pura. Devemos ter sempre, cada vez mais, uma sede de Deus,
Quanto mais a saciamos, também mais ela se vai intensificando. Numa encíclica recente, a última do Papa Francisco, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, há um capítulo 4 chamado Amor que dá de beber. Queria aproveitar algumas das considerações que fazia o Papa nessa encíclica, para que tenhamos também aqui uns minutos de oração refrescantes, que nos possam fazer desejar mais a Deus, como água que nos refresca e que nos hidrata. Um apartado desse capítulo 4 tem por título Sede do Amor de Deus. E escreve-se: a Bíblia mostra que uma abundância de água vivificante foi anunciada ao povo que tinha caminhado pelo deserto e esperava a libertação. Tirareis água com alegria das fontes da salvação. Quando o povo de Israel caminhou durante 40 anos, entre o Egito, terra de escravidão, a caminho da terra prometida, terra de liberdade e de abundância e de paz, o povo era naturalmente, especialmente cativado por esta promessa de uma abundância de água vivificante, que viria a saciar a sua sede de amor, também de paz e de liberdade. Isaías anunciava: tirareis água com a alegria das fontes da salvação. O ingresso na salvação de Deus que estava ali a ser levada a cabo. Deus que já tinha libertado o povo com grandes prodígios, sinais milagrosos, e o acompanhava naquela peregrinação. Esse Deus que lhes trazia a salvação fazia essa salvação saber como água que se retira com alegria de uma fonte em tempo de calor ou de sequia. Os anúncios messiânicos, prossegue o Papa, os anúncios da vinda do Messias, assumiram a forma de uma fonte de água purificadora. Derramarei sobre vós uma água pura e sereis purificados. Introduzirei em vós um espírito novo, anunciava Ezequiel. É a água que restituirá ao povo uma existência plena, como uma fonte que jorra do templo e ao passar derrama vida e saúde. E volta a citar Ezequiel. Eis que havia à beira da torrente grande quantidade de árvores em cada uma das margens. Por onde quer que a torrente passar, todo o ser vivo que se move viverá. Porque onde quer que esta água chegue, tornar-se-á salubre esse lugar, e a vida desenvolver-se-á por toda a parte onde ela chegar. Ezequiel tinha visto, numa visão, um templo radiante, todo ele feito com proporções do número 50, que é o número jubilar por excelência. O ano jubilar é o 50º ano. E era aquele em que se tornava mais patente aquela abundância de bens que vem de Deus, de libertação, de perdão, de harmonia familiar e com Deus, de prosperidade ou de abundância dos dons de Deus. Pois do interior desse templo jubilar via Ezequiel brotar um rio de água viva, que ia descendo para os lados do templo, e tudo ia vivificando, renovando, refrescando. E havia, prossegue também Papa a dizer, a festa judaica das tendas, ou dos tabernáculos, que comemorava os 40 anos no deserto, tinha gradualmente assumido o símbolo da água como elemento central, e previa para cada manhã um rito de oferenda de água que se tornava muito solene no último dia da festa. Fazia-se uma grande procissão até ao templo, onde finalmente eram dadas 7 voltas em torno do altar e com grande alvoroço se oferecia água a Deus. Esta era talvez a celebração mais festiva de Israel. Em cada um dos primeiros 7 dias da festa, os que participavam nela recolhiam água na piscina de Siloé em Jerusalém, transportavam-na acima até ao templo e ali a derramavam junto ao altar. E com isso ia como que se formando um rio que escorria a partir do templo para a cidade, para o povo. No último dia levava-se mais água, depositava-se ainda mais. Davam-se essas 7 voltas, também um número jubilar e de perfeição, e pedia-se a Deus o dom da água. O anúncio da chegada do tempo messiânico é apresentado como uma fonte aberta para o povo.
Derramarei sobre a casa de David e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de benevolência e de súplica. Eles contemplarão aquele a quem trespassaram. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de David e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da impureza. Um homem trespassado, uma fonte aberta, um espírito de benevolência e de súplica. Os primeiros cristãos inevitavelmente viam esta promessa cumprida no lado aberto de Cristo, fonte de onde brota a vida nova. São João diz que, uma vez morto Jesus, o seu lado foi trespassado com uma lança e logo brotou sangue e água. E o evangelista acrescenta: hão de olhar para aquele que trespassaram. Retoma assim o anúncio do profeta que prometia ao povo uma fonte aberta em Jerusalém quando olhassem para o trespassado. A fonte aberta é o lado ferido de Jesus Cristo. E tu próprio, Jesus, justamente numa festa dos tabernáculos, no último dia, tinhas proclamado: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Hão de jorrar do seu coração rios de água viva. Diz São João que ele falava do Espírito, que seria dado àqueles que crescem nele. Embora o Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, não tinha oferecido a sua vida na cruz, o seu lado não tinha sido trespassado para dele brotar sangue e água. No teu coração, Jesus, trespassado, está a fonte de toda essa água vivificante que nos lava, nos salva, nos embeleza, nos hidrata. Que neste verão, Senhor, em que procuramos água de tantas maneiras, tenhamos mais sede desta tua água, unindo-nos a ti pela oração, pela participação na Santa Missa, pela confissão. E assim estaremos também em condições de levar esta água a todos os que nos rodeiam.